Shalom, graça e paz a todos vocês que estão aqui conosco em mais esse Manancial Cast. Seja muito bem-vindo a esse ambiente. Nós, então, estamos aqui proporcionando esse tempo especial para você, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Espero estar sendo muito útil isso para a edificação da sua vida e da sua casa. Recebo aqui hoje conosco no nosso cast nosso irmão, amigo, Eric, né, que é um dos nossos líderes aqui no Ministério Manancial, cuida do Ministério de Obreiro junto com a sua esposa, a Rê, está aqui conosco, então, aqui nesse momento para celebrar e para partilhar algumas coisas conosco. Eric. Graça e paz, família. Estamos aqui nessa manhã aqui para tentar e falar um pouco aí que Deus tem feito em nossas vidas, as maravilhas que Ele fez e o nosso caminhar com Cristo. É isso aí, Eric. Então, eu quero pedir para você, vou começar já a falar já com ele já agora, mas eu quero pedir para que você deixe aí o seu like, que você então comente, né? Faça aí seus comentários aqui conosco, aqui nesse canal, e você então copie esse link e envie para algumas pessoas para ajudar elas a avançar e a romper então em meio às dificuldades dessa vida, tá bom? Conto com você, faça isso e nos ajude em nome de Jesus. Eric, você já tem um certo tempo já que está caminhando na fé, né? Sim. Quanto tempo você caminha na fé, Eric? A gente tá, eu acho que 2009, né? A gente vem caminhando na fé aí. 2009 são quase 14 anos, Isso. 13 anos, 13 né? anos. 13 anos. E aí, como que era a sua vida antes, então, de Jesus, Eric? A minha vida era uma derrota, era bebida, muito vício e cheguei até a entrar no caminho das drogas, vender. E a gente tinha muito contato, como a gente tem oficina. Eu tinha um rapaz que eu pintei um carro para ele, e tinha uns rapazes que trabalhavam comigo. E deixando aqui uma lembrança que as pessoas às vezes falam que amizade não atrapalha e acaba atrapalhando sim. Tinha uns rapazes que trabalhavam comigo e eles viram aquela situação e falaram: rapaz, pega essa droga aí que a gente vai ganhar dinheiro. E ali eu acabei pegando. Proposta indecente do inimigo, né? Peguei e começamos a embalar na oficina, fechava o portão, ficava até 10 horas, com muita bebida. E ali eu acabei a gente embalando tudo. Meu pai era muito rígido, hoje ele não tá aqui conosco, né? Mas meu pai era muito rígido. A gente tinha um pilar lá que dava uns 5 metros de altura, e a gente trepava um nas costas do outro pra colocar a droga lá em cima. E aí, um belo dia, eu pagava os meninos ir nas baladas e levar entorpecente para vender. E acabando que, moleque novo, eles começaram a me dar balão. Aí eu peguei e falei: ó, sabe uma coisa, eu vou parar com isso aqui, senão eu vou até acabar matando um deles aqui. E eu acabei lá, deixando lá, falei: ó, vocês acabam consumindo tudo isso aí. E um belo dia, eu colocava na boca para testar. E até adormeci a língua, tudo. E acabei e comi o plastiquinho, que você toma, a garganta fica seca e que você bebe mais ainda. E eu acabei, um certo tempo, comecei a usar e acabamos com aquela droga e comecei a comprar de outros lugares. A minha esposa já vinha na igreja e Deus sempre revelava para ela que Deus estava me livrando de um caminho mais difícil, ou até a morte. E ela ficava pensando, falou: o que será que está acontecendo com ele lá? E graças a Deus aí, com a fé dela, eu acabei entrando na igreja, hoje estou muito feliz mesmo. Queria ter entrado há 10 anos atrás, ou 20, estar na casa do Senhor, que a mente é totalmente outra. Vamos pegar um gancho aqui então sobre essa palavra que o Eric falou aqui, sobre 2 pontos aqui interessantes, né? Vamos lá. Primeiro ponto, que nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de influência que estão perto de nós. A Bíblia diz, e ela é claramente sobre isso, que as más companhias corrompem os bons costumes. Veja que ele disse que o pai dele era uma pessoa rígida, era uma pessoa firme, não aceitava esse tipo de situação. Porém, as companhias foi levando então ao mal. Nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de companhia que está conosco, tipo de companhia que está no nosso trabalho, na nossa casa, junto conosco, porque isso pode fazer uma grande diferença no nosso relacionamento e no nosso nível de vida. Portanto, observe aí aos relacionamentos que você está junto e aqueles que estão à sua roda da mesa, ok?
E o segundo ponto que a fé, então, da Rê, né? É. A fé da mulher, então, que acreditou na mudança e na transformação do marido. E lembrando que a Rê vinha na igreja e eu ficava no boteco onde a perua passava. Naquela época a gente tinha perua, né? E aí ela tava lá e eu dava tchauzinho pra ela e tirava sarro ainda. Tirava sarro. E um dia, um belo dia, ela me chamou de tanto chamar, eu acabei indo. Cheguei lá, entrei, começou aquela loucura lá dentro. Falei, rapaz, esse povo aqui é tudo louco da cabeça. Isso aqui não é pra mim, não. Eu pensando na minha mente. E hoje eu faço parte dos loucos. Tá vendo? Então, ou seja, é uma questão que a fé da mulher fez uma grande diferença na vida, então, dele. Talvez você está aqui nos acompanhando, alguma irmã, que seus familiares ainda não estão conectados ainda em Deus, talvez o seu cônjuge, talvez seus filhos. Você precisa acreditar. Você precisa confiar, então. Porque quando você confia, quando você acredita, as coisas então mudam. As coisas então se transformam. Por isso que é necessário esse posicionamento, né? Porque as nossas decisões, elas definem o nosso destino. E ali então, através da fé dela, através então da determinação dela, Deus começou a mudar a história então de um homem. E aí, Eric, então você chegou na igreja, aí você então viu que era meio diferente daquilo que você vivia, né? E aí, como é que foram os seus primeiros passos aí? Vamos lá. Meus primeiros passos, eu fui essa vez que eu falei que eu comentei aqui, né? E aí, assim mesmo, eu ainda continuava bebendo ainda, né? Fazendo coisas erradas. E muitas das vezes eu chegava em casa tão bêbado que eu dormia na sala. E as minhas filhas foi chegando em mim falando, pai, o que que tá acontecendo? Que caminho que o pai vai tomar? E eu fui vendo aquilo lá e tive uma decisão. Falei, não, eu não quero isso mais pra minha vida. E comecei a ficar mais firme. Vi que Deus tem coisas muito grandes para nossas vidas, né? O caminho não tem outro além dele. E hoje estamos aí trabalhando por reino, trabalha de coração e a nossa vida hoje é uma bênção, em nome de Jesus. Deus mudou a sua história. Mudou. Só de ter me tirado do mundo aí fora, do pecado e uma vitória que não tem preço, né? Hoje você tem salvação, Temos salvação, a libertação chegou sobre a sua vida, libertação, graças a Deus. né? E aí agora as coisas vão caminhando, né? Caminhando. E no trabalho, você veio então caminhando, e aí passou a servir ao Senhor, desceu as águas do batismo e logo já foi servir, né? Já fui servir. Você já. hoje que é líder dos nossos obreiros aí, A gente logo em seguida, a gente já viu o propósito que a gente não pode ficar parado, sentado na cadeira. Fomos trabalhar e estamos hoje até agora trabalhando aí. E vamos trabalhar até a vinda de Jesus. aleluia. Faz o que gosta de fazer, serve com amor. Com amor. Com muito amor mesmo. Aí que legal. Então, ou seja, tá aí um testemunho de vida, né? Para que você possa entender e você possa, então, aí realmente se posicionar diante do reino, se posicionar diante da presença, se posicionar diante, né, das direções que Deus ele tem para sua vida, para que assim você possa romper e desfrutar de tudo que o Senhor ele tem para a sua vida. Eric, domingo nós falamos um pouco sobre estar ocupado demais. Como que você observa esse mundo que nós estamos vivendo hoje, o pessoal, a ocupação que o pessoal tem, ou melhor, a falta de tempo que as pessoas estão tendo, né? Talvez agora mesmo tem algumas pessoas nos assistindo, mas fazendo tantas outras coisas ao mesmo tempo. Talvez estão assistindo e mexendo no celular, estão assistindo e fazendo qualquer outra coisa, e aí então as pessoas não param hoje para fazer algo, né? A gente vê que as pessoas hoje estão muito pilhadas, né? E o telefone, as redes sociais estão atrapalhando muito, né? Até eu comentei que antigamente a pessoa ligava, né? E às vezes as pessoas não ligam, mandam uma mensagem, e às vezes a gente também, né, com essa pilhação corrida, a gente às vezes nem olha o telefone direito. Às vezes a pessoa fala, o rapaz não quer me atender, mas porque falta a pessoa pegar o telefone, dar uma ligadinha, né? A gente vê que hoje o mundo, o ser humano tá
a ganância de ganhar dinheiro é muito grande. Até eu comentei com a Rei uns tempos atrás. Falei, bem, a gente anda tão, sabe, querendo ganhar dinheiro de qualquer jeito, esquece do principal, né? Tem muitas das vezes que a gente esquece que nós devemos... Deus, ele supre toda a nossa necessidade. Mas nós, às vezes, deixamos ele um pouco de lado para correr atrás de muitas coisas que sabemos que ele pode nos dar a qualquer momento. A gente vê quando Salomão falou que o lírio do campo, ele era lindo e Deus supriu a necessidade deles. Imagine a gente, que somos filhos dele. E a gente, muitas das vezes, não paramos para analisar isso. Ontem, a mensagem de ontem foi tremenda, cara. É uma coisa que o pastor falou, foi uma coisa que o senhor nunca tinha visto uma administração daquele jeito, de Jó. Então, nós temos que parar e colocar nossa mente em Deus e parar um pouco de ficar correndo atrás de coisas que vão nos atrapalhar no futuro. Essa ministração nós vamos deixar aí para você o link, para que você possa, então, assistir essa mensagem de ontem. Nós recebemos o pastor Arão e foi, assim, algo muito especial ele falando sobre Jó e como o inimigo ele prepara as brechas para não termos oportunidade de agir. As nossas ações, elas são, né, paralisadas através das brechas que o inimigo, então, causa sobre a nossa vida. Então, vai ficar aí essa dica para você de mensagem. Então, quando você olha, Eric, essas pessoas ocupadas, correndo, né, e corre de um lado, corre do outro, você vê que a própria Bíblia diz que quem corre atrás do dinheiro nunca vai ter. Isso. E que Deuteronômio diz que quando nós estamos no Senhor, que lá na frente Jesus ele testifica isso, buscando o reino de Deus e sua justiça, todas as demais coisas lhes são acrescentadas. Quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos focados no Senhor, automaticamente as bênçãos de Deus tendem a correr atrás de nós. E não nós corrermos atrás das bênçãos. É aquela história. Quanto mais você corre atrás da bênção, mais a bênção corre de você. Quanto mais posicionamento e você está, então, diante de Deus, correndo atrás de Deus, mais, então, as bênçãos chegam na sua direção. E é isso que as pessoas estão fazendo. Correm, correm, correm e chegam no final, não tem nada. Eu vi um postzinho, acho que foi ontem, no Instagram, de um senhor correndo atrás. Então, ele era jovem, correndo atrás de dinheiro. Correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro. E o tempo vai passando, os anos vão passando. E ele chega no final da vida dele, ele já senhor, já, né? À beira ali da morte ali, ele tá com tanto de dinheiro que não tem mais nada para fazer. Ele correu atrás de dinheiro, ele teve, mas e aí? Ele está acabando em nada. As pessoas estão ocupadas demais para poder, então, fazer aquilo que realmente importa, Eric. E o que importa para a nossa vida é a nossa salvação, a vida eterna. Como que é Deus para a sua vida? Em primeiro lugar, como você tem olhado para essa situação, como você tem vivido nesse caminho aí, nesse tempo que você já caminha na fé? O que Deus representa para você, a estada na igreja representa para você, como você tem andado? Deus representa, nós temos que, Deus para nós representa 100%. Sem Ele a gente não é nada, né? A gente vem aí de uma pandemia e muitas pessoas perderam seus entes queridos e o pastor profetizou que nada ia acontecer com a gente e Deus assinou embaixo, você vê, Guardo. tem nossas famílias, tenho minhas 3 filhas, tenho meu neto, tenho genros e essa enfermidade não chegou. E isso aí é Deus, né? É Deus. A gente olha pessoas aí que não seguem a Ele 100%, às vezes só falam e nunca deixam. A gente tem que deixar Ele sempre em primeiro plano, porque sem Ele a gente não é nada. Sem Ele a gente não é nada. Hoje, como que é o seu dia a dia, assim, por exemplo, do trabalho para a igreja? Qual que é a sua... Você troca algumas coisas pelo reino de Deus ou o reino de Deus é primeiro? Não, o reino de Deus em primeiro lugar. A gente vê aí que a gente faz tem a quarta, né? Tem o domingo, a gente vem aí e trabalha. Não tem até tem gente que passa aí de manhã, viu ali fora e os caras tiram até um sarrinho. Mas eles não entendem, né, o propósito. O diabo está influenciando a mente deles
E o trabalho na casa de Deus é em primeiro lugar. E quando a gente não vem na igreja, às vezes nós sentimos tanta falta, parece que falta um pedaço da gente. Então a igreja é muito importante. E a nossa aqui é mais ainda que a gente temos apoio, temos, né, temos pessoas que confiam no outro e se importam, né? Isso que é o importante numa igreja. É verdade. É verdade. Então, quando você então está ocupado demais para poder então fazer as coisas, existe então umas velocidades, né? Eu até usei o exemplo quando a gente estamos dirigindo, né, Eric? A gente está dirigindo a 120, 130 por hora, você não consegue ver as coisas boas que estão do lado. As pessoas estão correndo demais e não estão enxergando as grandes oportunidades que a vida tem. A oportunidade de poder então servir a Deus, a oportunidade de então desfrutar do cônjuge, a oportunidade de viver uma vida plena e abençoada, a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que Deus então está proporcionando para nós. Tem pessoas, por exemplo, que estão comendo e nem conseguem saborear de tanta pressa que ele tem. Verdade. Tem pessoas que então têm lá uma boa casa, mas estão trabalhando tanto que não tem tempo para desfrutar daquilo que então ele tem. E aí você percebe a vida passando, os anos então vão se acelerando e a maioria das pessoas ocupadas demais para poder então viver o propósito e o caminho que Deus determinou para as nossas vidas. Nós não podemos também ser muito vagarosos, né? Então, você vê que tem pessoas que são muito devagar, não se preocupam para nada, aquela lentidão para resolver alguma coisa. Aí você vê então as outras pessoas que são aceleradas demais. Eu sempre acredito no equilíbrio, Eric. O equilíbrio tem que andar conjunto, né? Não podemos, igual o pastor falou, ficar parado e também nem correr muito, né? Se você correr muito, você vai perder tudo à sua volta, que nem o pastor falou, família, né? E se você ficar parado demais, você vai parar no tempo. Até eu converso com minhas meninas e falo pra elas que eu sou meio pilhado, sabe? Eu não tive muito estudo, mas eu tenho mente muito aberta. Eu trabalho com pintura e mexo com venda e estou no mercado financeiro até hoje, não desanimei. Eu creio que um dia Deus vai me abrir uma janela nessa área e eu vou trocar de profissão. Nós temos que querer o melhor dessa terra, né? Para ter tempo a família e até se você tem uma posição melhor, você pode fazer até mais para a igreja de dia, né? Fazer obra social, tentar ajudar o próximo. Porque tá faltando isso muito hoje, viu? O povo tá As pessoas carente. estão correndo, não conseguem nem enxergar as pessoas na rua, Eric. Eu não sei se você já reparou já, e talvez você já... Ou passe a observar isso. A maioria das pessoas que dirigem estão mexendo no celular. Então, Você já parou para pensar sobre isso? Gente do céu, a maioria das pessoas estão dirigindo, mas mexendo no celular. Então, ou seja, tá tudo no automático. muitas vezes acontece um acidente, né? Então, porque as pessoas estão tão aceleradas, não conseguem esperar, né? Não. Não consegue esperar aquele tempo para poder, então, de repente, responder uma mensagem, falar alguma coisa, não. Elas vão lá logo e já querem, né? Já querem já realizar. E nós aprendemos com a história de Jesus em João, capítulo 11, que diz assim: João, capítulo 11, versículo do 1 ao 6, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enferma, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, os irmãos de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa enfermidade não é para a morte, e sim para que a glória de Deus seja revelada. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Então você percebe que Jesus ele não tinha pressa. Jesus ele recebeu o chamado. Lázaro então era um amigo. Maria e Marta também eram amigos de Jesus. Lázaro estava então morto praticamente, né? Moribundo já. E ali então Jesus demora 2 dias para chegar então até o local.
Não por causa da região geográfica, que era um tempo que ele demoraria, mas porque Jesus não teve pressa realmente para ir lá. Mas quando ele foi, ele executou então o milagre e ressuscitou então a Lázaro. Nós percebemos e falamos sempre, por exemplo, se servimos a um Deus que não tem pressa, você vê que tem pessoas que hoje não descansam. Deus ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Deixou claro para o povo de Israel que era necessário descansar. E ali então, até hoje, né, há um princípio de Deus na nossa vida que se quisermos então avançar, precisamos guardar pelo menos um dia na semana. Algumas pessoas focam na questão do sábado, né? Batem na tecla do sábado, porém, o importante é que você separe realmente um dia na semana e descanse. Porque é assim que Deus ele fez, não foi, não foi uma ordenança para aquele dia ou só aquele dia. Não. As empresas hoje trabalham 24 horas, então vão trabalhar de sábado e etc. Então, você separe um dia para você descansar diante de Deus. Só que as pessoas falam assim, não, eu não posso parar. Eu não posso descansar, porque o diabo não tira folga. É verdade, o diabo não tira folga. Mas se o diabo pega uma pessoa cansada... Estudiosos dizem, Eric, que à medida que você está cansado, você não consegue produzir. O seu cérebro não consegue produzir. Se você ficar, então, pelo menos 2 noites sem dormir, você não dorme uma noite. Na outra noite, você já perde, já tem um déficit grande já na sua produção. Na outra noite, você fica sem dormir, no outro dia você está arrebentado. As pessoas estão aceleradas, estão dormindo pouco, não estão respeitando o corpo, não estão, então, respeitando o tempo, o cérebro, e aí, então, quer que a vida dê certo. Não vai dar certo. Como que você faz nessa questão, Eric? Você tira um dia para descansar? Como que é a sua vida? Fala aí. A minha vida a gente tira assim, né? Domingo, né? A gente tira para descansar. Eu até comento que tem cara que fala, você tem que trabalhar domingo. Eu falei, jamais vou trabalhar de domingo, cara. Eu tenho que descansar. Para a vida nossa não é só ganhar dinheiro, não, cara. A gente tem que ter nosso lazer. Então, eu trabalho das 8 a... Antes, cara, eu trabalho das 8 às 11. Eu volto a 1 e 5 e pouco eu tô parando. Porque a gente não pode também ficar pilhado, querer ficar correndo. Eu vejo pessoas aí que a vida deles é correr e no final Não dá em nada. Não dá em nada. Aquela história do machado que eu falei no domingo, Isso. né? O senhor foi lá, colocou uma tenda, um jovem forte, robusto, os dois para derrubar uma árvore. Aí o senhor, de tempo em tempo, ele entrava dentro da tenda e saía e dava algumas machadadas na árvore. Entrava, saía e dava algumas machadadas na árvore. E o jovem, constantemente, ele batendo naquela árvore, sem parar nenhum minuto. O senhor derruba a árvore e o jovem está lá ainda, pelejando sobre a árvore. O jovem pergunta para o senhor, e aí? Por que o senhor derrubou essa árvore primeiro do que eu? E ele diz, com a sua experiência, né? Porque existem coisas que só adquirimos com a nossa experiência. Aí ele disse assim, cada vez que eu entrava dentro da tenda, eu estava então amolando o meu machado. Você precisa amolar o seu machado. Amolar o seu machado significa parar um tempo para estudar. Amolar o seu machado significa parar um tempo para cuidar da tua família. Amolar o machado significa você então parar um tempo e estar então na presença do Senhor, porque tem pessoas que não conseguem nem separar um tempo para estar na igreja, para buscar ao Senhor. O dia tem 24 horas, a semana então tem 7 dias, o mês tem 31 dias, 365 dias no ano. E aí as pessoas elas tendem a falar que não tem tempo para ir buscar ao Senhor. E ali então nós percebemos que tem tempo para todas as outras coisas, mas não para buscar então o Senhor. Nós precisamos focar naquilo que realmente é importante para a nossa vida, Eric. E a gente vê no frio ainda, né? No frio a gente costuma ficar até ontem, com aquele friozinho, eu confesso que deu uma vontade de ficar em casa. Aí o pastor Arão falou, né? Teve uma hora que ele citou isso aí.
Aí eu falei pra Rê, falar, eu já minha esposa já olha pra mim e dá uma cutucada. Eu falei, é verdade, bem, quase que eu fico em casa. Olha lá que coisa. Quase, faltou pouco. Você tá brincando, Tô sério, falando Érica? sério. Vamos confessar aqui. Melhor confessar que aí pelo menos Deus cura a vida dele, né? Então, meu irmão, eu espero que você não esteja ocupado demais com o seu trabalho a ponto de você não estar vendo os seus filhos crescerem. Eu espero que você não esteja ocupado demais correndo atrás das coisas supérfluas que vão passar e vão ficar aqui nessa terra e você não está então dando o enfoque necessário para aquilo que realmente tem valor e importância na sua vida, sua família, sua história e etc e tal. Eu espero que você então esteja valorizando, medindo, arrumando e organizando cada um do seu tempo, cada uma da sua realidade, para que assim você possa avançar então e fazer. O maior inimigo da nossa vida pode ser a vida que você está vivendo. Talvez aquilo que você está fazendo está te levando você para um propósito ruim, Eric, para um propósito então errado. Então nós precisamos focar diante do Senhor. Nós precisamos então mudar então essa história e trabalhar de uma forma diferenciada diante da questão. E pelo fato de tantas pessoas correrem dessa maneira, Eric, as pessoas estão cansadas. As pessoas estão estafadas. Repare para você ver. As pessoas estão estafadas, estão com com aquela sensação de, pô, não aguento mais, ou não dá mais, entendeu? E isso então faz com que as pessoas, elas, ao invés de viver uma vida boa, plena e agradável, elas então estão se arrastando na vida. Jesus ele diz assim, Mateus 11, 28 e 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está a palavra do Senhor para a nossa vida, Eric. Nós precisamos ir até o Senhor e Ele vai aliviar, então, a nossa carga. Ontem você, quase que eu não vou, mas e aí, você veio, foi importante? Muito importante. Deus abriu uma porta. Fez a diferença. Entendeu? Esse é o caminho. Nós não podemos deixar com que a canseira, né, o enfado, paralise o processo e o propósito que Deus ele tem para nós. Nós precisamos realmente focar e falar assim, não, eu vou buscar ao Senhor, vou colocar a minha vida diante dele, nas mãos dele, e creio que todas as demais coisas nos são acrescentadas. Lembrando que todas as vezes que você vem numa igreja cansado, você sai daqui renovado, com a esperança que vai ter um dia melhor. E sabendo que aquela palavra, o inimigo está ali o dia inteiro na sua mente, coloca um jugo. E ele chegando aqui, o jugo é quebrado e ele sai, corpo renovado e a mente aberta. Porque às vezes ele estava lá pensando uma coisa, chega aqui, Deus vai lá e trata com ele. E ele tem um novo dia para guerrear e vencer. Não desperdice a sua vida pensando e correndo atrás daquilo que não importa. Existem coisas que não importam para nós e nós damos muita ênfase. Nós então gastamos muito tempo e energia. Nós temos um tempo que é algo o mais caro, o mais precioso que você tem é o tempo. Porque se você não tiver tempo, você não vai conseguir fazer nada. Então o inimigo quer roubar o seu tempo. E ali então, quando o inimigo rouba seu tempo com outras coisas, desgasta a sua energia. Desgastando a sua energia, faz com que você então paralise. Aí você fica então paralisado, você fica então, digamos que jogado, você fica então exaustivo, né? Você fica moído diante da situação. Para a hora que você chega em determinados locais, você já não tem tempo para poder então fazer. Observe que muitos casamentos não dão certo porque a pessoa dedica tanto tempo ao seu dia a dia, ao seu trabalho, ao seu lazer até, a rede social e etc e tal, mas quando chega no casamento, ele não tem tempo para nada.
Ele chega, ele não tem um diálogo com qualidade com a esposa. Ele chega, ele não tem, então, um tempo de qualidade com a família. Ele não consegue, então, nem trocar ideias. Porque hoje, né, se você não tomar cuidado, você nem conversa com sua família em casa. Porque cada um está, então, em um ambiente. Cada um está, então, em uma rede, né? E aí você, então, acaba perdendo esse fio da meada. Diante dessa situação e circunstância, nós precisamos focar. Como que é o seu relacionamento conjugal, Eric? Como que está a sua vida conjugal? Você e a Rê? Como que vocês, então, se relacionam? Vocês se dão bem? Vocês são pessoas, assim, felizes, bem resolvidas? Como que é a sua vida aí? Uma coisa na minha vida de casado eu aprendi. Acreditado, quando dois não quer, não briga, né? Então, eu e a minha esposa, a gente tem um relacionamento muito bom, viu? Eu falo assim, que de vez em quando, né? Não fala que às vezes o telefone atrapalha um pouco, né? Como eu tenho um mês com venda, então às vezes eu tô sentado ali e ela fala, deixa esse telefone um pouco de lado. Mas a gente tem um relacionamento bem, a gente não briga, faz muitos anos que a gente não briga, né? Quando a gente aprendeu o propósito que a gente sabe que o casal, quando ele é cristão, ele não pode estar brigando, porque aí tá dando uma legalidade pro inimigo entrar na vida dele, né? Então, graças a Deus, a gente concorda muito, muito. Antes de fazer as coisas, eu pergunto pra ela. E até a maioria das coisas eu deixo tudo pra ela resolver. E a minha esposa é uma benção, viu? Agradeço muito a Deus por ter ela e as minhas filhas. E até essa semana a gente estava comentando no sofá. E das minhas meninas quando era pequena, e eu falei pra ela que como a gente era pilhado em trabalho e o mundo, eu não aproveitei elas bem, cara. E hoje é totalmente diferente. Hoje a gente tem o nosso netinho lá, que fica o dia inteiro em casa, então a gente tá aproveitando ele o máximo. E eu agradeço muito, muito a Deus pelas minhas filhas, que são as meninas muito boas. Não me dão trabalho em nada. A gente vê aí situações aí fora que muitos pais sofrem com os filhos, né? E as minhas, graças a Deus, muito, muito grato mesmo. E o que aconteceu com você? Isso acontece com a maioria das pessoas. Se você também concorda também comigo também aqui nisso. Veja bem, quantas vezes que a gente vê, nós temos uma diferença grande de filhos de idade também, porque o Rafa com 28, a Débora com 18, o Isaac com 9 e o Lucas com 7. Então, ou seja, nossa diferença é grande. Quando nós olhamos para a história do Lucas e do Isaac agora, o Rafa, eu praticamente não aproveitei nada, porque era essa vida louca que você acabou de falar. Então, né, com a Débora já aproveitei um pouco mais, com os meninos eu já sou totalmente presente junto com eles. Então, veja, é aprendendo, né? Aprendendo. Então, quando nós, e hoje, graças a Deus pela tecnologia, pela internet, que nos traz muita informação, porque muitas vezes a gente não aprende isso, demora para a gente aprender isso sozinho. E aí você está aqui ouvindo aqui uma mensagem sobre essa, né? Um podcast como esse, você fala assim, pô, peraí, eu vou... Sentar e pensar. Vou dar um pouco mais de ênfase aqui na minha família. Então, assim, uma chave vai virando na nossa direção. É diferente de que nós vamos indo, nós pensamos que está certo. Tá. E aí, a hora que vê, você já acabou a vida, está correndo. Né? E, então, olhe para a sua realidade. E eu costumo sempre, sabe, Eric, fazer alguns tipos de... como que eu posso dizer? Exame na minha vida. Eu paro assim um pouco assim e eu olho, né? Eu olho, por exemplo, como eu posso ser o melhor marido? E aí eu dou um tempo e espero então Deus falar comigo aquela situação, vejo meus pontos errados, né? E tento então corrigi-los. Como eu posso ser o melhor pai? Como eu posso ser o melhor pastor? Como eu posso ser o melhor amigo? Porque hoje os amigos estão virtuais. E os amigos virtuais, eles não são reais, de verdade, para nós. Eles não estão perto. E a qualquer momento, a um clique, nós estamos distantes de todos. Deixamos os pessoais para os virtuais e aí acabamos então perdendo essa situação. Primeiro conselho que eu quero te dar para você nesse podcast. Esteja totalmente presente com as pessoas.
Você precisa estar presente, Eric. No ambiente onde você está, esteja totalmente presente. Está em casa? Presente com a família. No trabalho? Presente no trabalho envolvido. Quantos trabalhadores hoje que ficam mais no celular do que ficam então trabalhando? Ixi, tem um monte, tem uns colegas nossos que eles falam que vão na empresa, eles vão no banheiro 4, 5, 6 vezes no dia e estão lá mexendo no telefone. Eu fico impressionado, cara. Eu falo, não pode, o cara tá sendo pago, né, pra trabalhar, ele tem que fazer a função dele, não parar de trabalhar pra ir no banheiro mexer com o telefone. A pessoa não está presente. Não, vê nenhum, não tá. Quantas vezes você está conversando com alguma pessoa e ele está então fazendo outra coisa, ou talvez respondendo alguma mensagem? Eu fui, minha sobrinha nasceu, e eu fui na casa do meu cunhado, ver a minha sobrinha, e a gente tava comentando lá ele trabalha na Raiz, e ele falando que tá em falta de mão de obra. Aí você olha, às vezes você vê um rapaz que tá parado, tudo, tá acontecendo alguma coisa pra ele tá parado, ou ele infelizmente, um cara tá, igual o pastor estava comentando aí, ele deixa de trabalhar mexendo com o telefone. Então as empresas hoje estão bem taxadas. Se você não fizer a sua parte, elas mandam embora. E aí a pessoa vai acabar passando aí uma necessidade, né? Se paga um aluguel ou tem um financiamento, tudo, e vai se complicar no futuro, né? Elas não estão presentes, Não estão presentes. né? Nos amigos, quantas rodas de amigos que a gente estamos, então, de repente, ali você vê um monte de gente no telefone Isso. sem te dar atenção para você que está ali do lado, né? Então, isso é muito chato, muito desconfortável, né? Você precisa, então, estar presente. Esteja totalmente presente no lugar onde você está. Existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo que você vai parar também, vai mexer na sua rede social, Sim. vai responder suas mensagens, tá tudo bem. Mas esteja presente naquela situação. Eu me adequei que eu não costumo trazer telefone na igreja. Faz muito tempo. Às vezes posso. Se eu trouxe foi poucas vezes. Porque eu sei se eu trazer o telefone para a igreja, ele vai tocar, ele vai mandar mensagem, a gente vai acabar tirando o foco da administração e indo pro telefone. Então eu deixo ele em casa parado. Não, você vai ficar em casa. E é uma A realidade. gente vê, infelizmente, o que está acontecendo. A pessoa está com o telefone na igreja, eu me ligo, dou uma mensagem, a pessoa vai lá e responde. E Deus ali está tratando com ela uma palavra importante e acaba se perdendo. Né? Pois é. Escolha o que realmente é importante na sua vida e elimine então o excesso, aquilo que não é. Faça uma limpeza na sua vida, né, Eric? Isso. Na sua casa. De tempo em tempo você deve olhar lá para aquele quartinho que você tem, você deve olhar então para a gaveta, para o seu guarda-roupa, e você deve eliminar algumas coisas erradas, sim ou não? Algumas coisas, algumas roupas que você não usa mais, algumas coisas que estão lá bagunçadas e tal, você tira. Assim também a nossa vida emocional. Nós precisamos olhar e ver o que eu estou fazendo. Peraí, eu vou parar com isso aqui. Você não entendeu que você não deveria mais mexer com drogas? Você não entendeu lá atrás que você deveria, então, mudar o seu ciclo de amizades? Você não entendeu lá atrás que você precisava, então, ter mais tempo de qualidade com a família e estar, então, na igreja? Deixar, então, muitas vezes o bar, muitas vezes, então, essas situações para ir. Nós precisamos eliminar aquilo que não é bom para nós, Eric. E olha, essa decisão é só a pessoa que consegue tomar. Só a pessoa. A pessoa pode estar na igreja, a pessoa pode ouvir o que quiser. Não, se ela não tiver... Mas é a decisão de falar assim, não, eu vou mudar. É a decisão que vai influenciar Eu vou o ser caminho, diferente nessa situação. Né? Eu vou agir de forma diferente. E lembrando aqui que eu fiquei um bom tempo na igreja e não era batizado, né? Aí vinha o batismo. Aí minha esposa falou, não, você vai nesse? Eu falei, não vou. E outros, passamos por encontro. O senhor lembra que o encontro é sobrenatural. E assim mesmo ela veio e perguntou que teve o batismo no dia. E aí, Eric? Eu falei, não vou. E um belo dia eu tava num culto, o pastor tava ministrando e foi uma palavra que foi uma espada. Ela entrou na medula, na alma. E ali realmente eu falei, não. Até eu cheguei no pastor lembra. Eu falei, pastor, no próximo o senhor me coloca no batismo que eu vou. Olha lá. O pastor falou, eu falei, não, pode. Então eu vi que o pastor está comentando, a decisão é nossa. A decisão. Né? A gente não pode ser influenciado por outras pessoas, a decisão é nossa. Eu decidi naquele momento me batizar
E lembrando, hein? Nunca mais coloquei uma bebida de álcool, nada. Quando eu decidi realmente a seguir o caminho, é 100%. Nem olhando nem para a direita nem para a esquerda. Sempre olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Terceiro e último ponto, para nós caminharmos aqui para o nosso final do cast. Caminho, caminho, sentindo sempre a presença de Deus. O Espírito Santo é aquele que guia a nossa vida. Se o Espírito Santo não nos mostra, Eric, nada muda. Então nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito. E à medida que o Espírito Santo nos fala, nós precisamos obedecer. Nós não podemos deixar de lado essas coisas. É como aquele desenho, né? Que de um lado então está o anjinho e do outro lado está o demoninho. É assim o tempo todo da nossa vida. O Espírito Santo está falando no nosso coração algo, mas o diabo também está falando também algo. O Espírito Santo está conduzindo você para uma direção, mas o diabo quer te levar você para outra direção. E aí eu te pergunto, você vai dar ouvido à voz do Senhor ou você vai deixar o inimigo conduzir a sua vida e direcionar os seus passos? Decisões decidem destinos. Se você então fizer assim, tudo vai mudar na sua diferença. Eric, dê uma palavra para o pessoal que está nos acompanhando agora sobre isso que nós conversamos, sobre a sua vida, uma direção, um conselho, algo que você queira deixar para o pessoal nesse momento. Lembrando aqui que o pastor ministrou no domingo, de a gente estar sempre correndo, muitas das vezes nós temos o anjinho, que é o Espírito Santo, do nosso lado, e temos o demônio. E muitas das vezes, com a correria do dia a dia, nós não escutamos quem nós devemos, que é o Espírito Santo. Muitas das vezes, escutamos o diabo falando. Por nossa vida estar corrida, a gente muitas vezes corre atrás. Até um dia eu dei uma palavra e falei que nós deixamos muito o Espírito Santo de lado. E igual o pastor falou, ele é o nosso ajudador, ele tem que estar presente. Sim. Nós devemos ter a nossa vida com comunhão com ele. Eu ainda falei para a Rê que quando a gente faz jejum, não é que a gente faz um jejum para algo. A gente faz um jejum para ficar mais perto de Deus. Porque a gente matamos a nossa carne e se aproximamos mais dele. E é isso que nós devemos fazer. Eu tô lendo Daniel e eu no começo ali, a gente vê ali o rei Nabucodonosor, que ele foi lá e levou os cativos para lá. Sim. E separou ali os quatro, né? O Daniel, o Sadraque, o Abednego e... Mesaque e Abednego. Então, ali numa passagem fala que ele fez uma estátua. E todo mundo, governadores, prefeitos, todos aqueles da lei tinham que passar por ela e se ajoelhar. E ali os três jovens e falaram que não iam fazer. Eles não negaram Deus em nenhum momento. É isso que nós devemos fazer hoje. O senhor vê que o rei ficou tão bravo que mandou esquentar a fornalha 7 vezes. A Bíblia fala que na hora que eles jogaram eles lá dentro, os três, que aqueles homens que estavam com ele foram queimados. E ali eles caíram lá dentro. E a confiança deles foi tão grande que ali o rei fala: não foi 3 que nós jogamos na fornalha, mas tem 4. E ele viu o rosto dele resplandecer como anjos, Então a gente vê que a caminhada com Deus, se você realmente estiver com ele mesmo, ele não vai deixar faltar nada. Ele vai livrar a gente de qualquer mal. Ele vai nos guardar. Como a Bíblia fala, que tem anjos ao nosso redor nos guardando, guerreando. E é isso que nós devemos fazer. É confiar nele cada vez mais e deixar que Deus mude. Deus muda a história mesmo. Quem estiver ouvindo aí que assistir, igual o pastor ministrou aqui, que aquele que não tem um filho, que não tem um esposo, que não estão na casa do Senhor, faça a diferença, venha, faça o seu propósito, não deixe de vir naquele dia que você acha que eu não vou na igreja, estou cansado, não, venha, porque ali Deus vai mudar a sua história, como mudou a minha. É isso aí, uma boa palavra. Então nós gostaríamos de, nesse momento, que você entendesse todo esse propósito. Aqui eu estou recebendo o nosso irmão Eric, ele que é um dos nossos líderes, então, aqui do ministério, trabalha, então, com os nossos obreiros, né? Ministério de servir aqui da nossa igreja. E uma pessoa que estava completamente devastada no mundo, Deus, então, resgatou, fez dele, então,
um príncipe, um servo, um filho. Assim Deus quer fazer com cada um de nós. Mas nós precisamos então decidir. Nós precisamos parar de estar ocupado com coisas que não vai ter serventia, significado, nenhum tipo de situação para a nossa vida. Isso não vai mudar a nossa história. O que vai mudar a nossa história, o que vai mudar o nosso caminho são as nossas decisões, os nossos hábitos e as nossas práticas diárias de relacionamento com Deus, de vivência e de estar presente em cada momento. Eu convido você para, nesse momento, fazer uma reflexão. Como você realmente está? Você está se importando com o que importa? Ou você está, então, desperdiçando aquilo que realmente importa para as nossas vidas? Essa palavra eu quero que você grave no seu coração, para que você possa, então, romper e avançar diante da presença, diante do caminho. Assim, nós vamos romper e ultrapassar cada uma das barreiras em Cristo Jesus, né, Eric? Isso aí, pastor. Então, eu quero nesse momento pedir para o Eric, ele vai estar dirigindo essa oração junto conosco, que você possa, então, agora preparar o seu coração, a sua família, a sua história, você que está conosco ao vivo, você que está conosco assistindo em um outro momento, que você possa, então, agora abrir o seu coração para receber a palavra, a presença do Senhor na sua vida, através, então, dessa oração da fé, que eu quero convidar o Eric a estar fazendo conosco. Amém. Deus, estamos aqui, Senhor, te agradecendo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, e aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor visite, Senhor, essas pessoas, Pai. Que o Senhor abra, Senhor, o coração, a mente delas, Pai. Que o diabo não venha rondar elas, Senhor. Que elas venham entender, Senhor, que o caminho, não existe outro caminho além de Ti, Pai. O Senhor liberta, salva, transforma, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que as pessoas venham, Senhor, se ajoelhar diante de Ti, Senhor. Que as pessoas venham reconhecer, Pai, que aquilo que o Senhor fez na cruz, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. O Senhor sofreu, Senhor, com aquele escravo, Senhor, com o Senhor, aquela coroa de espinho, Pai, pela minha vida e pela vida deles, Pai. Que eu peço, Senhor, que eles venham ser libertos, Senhor. Que o diabo, Senhor, que está na vida deles caiam por terra em nome de Jesus. Eu dou uma ordem a todo demônio, Pai, que está agindo sobre essas famílias, que está colocando vício, que está colocando, Pai, pessoas, Pai, que saiam da Tua presença, que eles caiam por terra em nome de Jesus. Que a Tua vitória prevaleça sobre a vida deles, Pai. E eu creio, Senhor, que todo joelho vai se dobrar diante de Ti, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor preparou um lugar maravilhoso para a gente, Senhor. Nós vamos Te louvar, Te exaltar e Te engrandecer. E cada vez mais, Senhor, estar perto de Ti, Pai. Que nós viemos, Senhor, ganhar almas para o Teu reino, Pai. Que a cidade de Guariba, Senhor, venha se converter, Senhor, ao Seu caminho, Senhor. Que eles venham, Pai, reconhecer que o Senhor é o único Deus, do Deus de milagre, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e é o nosso Deus que vai fazer maravilhas sobre a vida dele. Quando eles entenderem, Senhor, que nós somos, Pai, filhos, Pai, e o Pai não nega nenhum bem ao filho quando ele pede, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, digno e poderoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eric, despeça do pessoal, considerações finais. Graça e paz a todos, que vocês, como o pastor falou, olhem sempre esteja com a sua mente voltada e vai lá no seu quartinho lá, pense, né, com o momento de ser vida corrida, separe um tempo e nunca deixe de buscar o Senhor. Venha para a igreja. Aquele que não tá, venha. Aqui é a nossa casa, aqui você vai ser bem recebido. Aqui nós estamos aqui para servir e para tentar te ajudar na maneira possível que a gente puder. Em oração, né, pastor? Em ajuda, se precisar de uma visita, a gente vai fazer, né? Porque nós precisamos expandir o reino precisa ser expandido. Sempre. É isso aí, Eric. Muito bom. Obrigado por você ter ficado conosco até agora. Que você possa deixar um like aí para nós, aí se você ainda não deu seu like, você possa compartilhar esse cast com outras pessoas e com certeza nós vamos caminhando o caminho e avançando na presença e na direção do Senhor, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo, em nome de Jesus. Shalom.